Boa tarde a todas e todos os telespectadores da nossa TV Expresso 61. Hoje estamos com mais um programa da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. E eu agradeço a presença de todas e todos vocês. E hoje teremos essa figura memorável do nosso colega Paulo César Carbonari, que combina, né, essa presença intelectual no debate político, teórico dos direitos humanos, com a militância política dos direitos humanos no Movimento Nacional de Direitos Humanos. Ele é filósofo político, mestre em filosofia aqui pela Universidade de Goiás, doutor em filosofia na Universidade Vale do Rio dos Sinos, e também foi professor e diretor pedagógico do Instituto Berthier, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde ele reside. E o Paulo tem sido convidado por inúmeros cursos de especialização em várias universidades deste país, públicas e privadas, e é membro da coordenação do Movimento Nacional de Direitos Humanos e da nossa Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. E ele tem a sua experiência na área de ética e filosofia política, publicou inúmeros livros, foram em torno de 25, 79 capítulos de livros, 52 artigos em periódicos. O Paulo tem sido uma presença constante neste debate teórico e militante dos direitos humanos. E ele atua com a questão da responsabilidade ética, os direitos humanos, a participação popular e as questões da organização social. Né? Então, eu quero apresentar a vocês esse nosso querido convidado de hoje, que vai aqui se apresentar agora. Boa tarde, Nair, boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa conversa. E, bom, eu não vou acrescentar muitos elementos ao que Nair colocou, porque, de fato, minha vida se caracteriza por essa dupla inserção, né, no espaço de pesquisa e de ensino em direitos humanos e também na filosofia, e também minha militância permanente na Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, que é a entidade base onde eu atuo, e já atuo há um bocado de tempo, né, e também a partir dessa organização que é filiada no Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, é uma alegria poder estar aqui contigo, Nair, e com todas e todos. Então, muito obrigada, Paulo. Eu queria começar a nossa conversa de hoje lembrando que você é um filósofo político dedicado à questão da ética e dos direitos humanos. Quando foi que você começou as suas atividades no campo dos direitos humanos? Então, eu comecei primeiro na militância, ainda que eu estivesse já fazendo graduação em filosofia, mas eu comecei atuando num projeto que se chamava de Formação de Consciência Crítica, usando audiovisuais para o debate das comunidades, das organizações comunitárias aqui na cidade de Passo Fundo. Isso vai lá para 1989. Atuei naquele período também intensamente no processo de elaboração, de coleta de assinaturas para a elaboração da lei orgânica municipal aqui da cidade, e a partir daí, bom, passei a participar e permanecer, digamos assim, em várias frentes, como eu disse, na Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Por que eu comecei a atuar em direitos humanos? Eu entendi que havia uma questão que me parecia, a partir também da minha reflexão filosófica, que me parecia fundamental, que era como é que a gente entende e, segundo, como é que a gente promove a dignidade humana, né? Isso, para mim, parecia uma questão fundamental e se colocava como uma agenda política e ética importante. E é a partir dessa percepção que eu entendi que as organizações de direitos humanos cumpriam, e acho que seguem cumprindo até hoje,
um papel muito importante exatamente para chamar atenção para essa dimensão, a ideia de que os seres humanos são seres em dignidade, ou seja, não estão dotados de dignidade nem têm dignidade, eles estão em dignidade. Portanto, a dignidade lhes constitui como elemento, digamos assim, fundamental. Ela não é uma dádiva, nem é alguma coisa que possa ser subtraída, ainda que possa ser atacada, violada profundamente. Mas se há algo que é constitutivo do humano, é exatamente a dignidade. Quando a gente fala de direitos humanos, eu desde cedo entendi que era uma forma de proteger esse bem fundamental, esse bem mais importante, que é a dignidade, e junto com ele todas aquelas condições que são necessárias para que essa dignidade possa se realizar na melhor das possibilidades, ou seja, para que ela não seja, como diziam os gregos, uma mera zoé, para que ela possa ser uma bios, né? Ou seja, uma vida em qualidade. Então, esses elementos assim foram os que me motivaram de modo... E acho que isso também é uma questão ética, né? Para quem pensa desde a ética filosófica, há um compromisso fundamental da ética, que é exatamente o compromisso com a dignidade, seja a dignidade entendida sob vários modelos, naquele modelo kantiano como o em si, como aquilo que é o fundamental a proteger, digamos assim, como valor próprio, seja mesmo no sentido marxiano, para quem a dignidade é exatamente essa construção histórica, condição de todos os valores, portanto, ela não constituiria um valor próprio, nem um valor em si, mas ela, no sentido marxiano, seria a condição fundamental de todo valor, porque não há valor sem a vida, e vida em dignidade. Então, estou citando duas versões, talvez importantes da modernidade, que são distintas, bastante distintas entre si, mas que, no fundo, convergem dizendo da centralidade da dignidade também do ponto de vista ético. Uhum. Muito bom, Paulo. Você teve uma experiência longa em cursos de especialização, como professor em diversas universidades onde você participou desses cursos de direitos humanos. Como é que foi essa sua experiência? Então, primeiro nós iniciamos aqui mesmo, onde eu atuava, no Instituto Berthier, não é? Junto com uma outra organização, na época em parceria com o CESURC, lá de Florianópolis, e vários professores importantes da chamada teoria crítica do direito, né? Entre os quais o professor Volkmer, iniciamos uma primeira experiência de fazer um curso de especialização aqui em Passo Fundo. Olha, foi primeiro curso da região sul do Brasil, não havia outro curso, tanto assim que a primeira edição atraiu gente de toda a região. Eram 40 participantes e as pessoas vinham de Porto Alegre, de Chapecó, de algumas cidades do oeste do Paraná, e aqui mesmo da região, vinham todo final de semana para estudar. Então, foi legal porque a gente conseguiu reunir, inclusive, um time de professores, referência. Então, foi a primeira experiência. Depois, nós repetimos essa experiência mais 4 vezes, fazendo alguns recortes, entre os quais uma que foi especialmente centrada na educação em direitos humanos, que inclusive resultou em 2 publicações, uma reunindo os trabalhos finais que trataram da educação em direitos humanos nos espaços não formais, na educação popular, e outra que tratou de direitos humanos na educação básica. Inclusive, a publicação da educação básica depois foi reeditada pela Prefeitura de São Paulo e foi entregue a todos os professores e professoras da rede pública. Então, essa foi uma experiência incrível. E a outra, que também resultou numa publicação importante, foi um diálogo que nós fizemos entre educação em direitos humanos e educação das relações étnico-raciais, que também contamos com uma participação incrível de vários pesquisadores e professores da área das relações étnico-raciais. Então, foram as experiências assim que a gente fez como Instituto Berthier, que eu ajudei a coordenar. Também estive em cursos, depois disso, várias instituições desenvolveram aqui na região, no estado do Rio Grande do Sul, cursos de especialização. Então, aqui próximo, no Chapecó, que fica perto aqui em Santa Catarina, na Universidade de Caxias do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, na
Unicinos, enfim, várias instituições que organizaram cursos. Alguns deles tiveram várias edições, outros tiveram uma edição só. Agora, por exemplo, a PUC do Rio Grande do Sul tem um curso que reúne o tema de direitos humanos e responsabilidade social, bastante amplo. Fiquei sabendo essa semana, incrivelmente, uma incrível notícia, que a Faculdade de Educação da Federal aqui do Rio Grande do Sul, da URGS, deve abrir uma turma para começar o ano que vem. Então, digamos assim, essa experiência dos cursos de especialização foi muito e continua sendo muito importante, porque ela prepara, sobretudo prepara pessoas que estão atuando, né? E boa parte desses participantes são professores, então é um tipo de formação que se faz para exatamente ajudar as pessoas a qualificar a sua atuação e incluir na sua atuação as questões específicas, temáticas de direitos humanos, mas não só, também, digamos assim, a orientação de direitos humanos para a sua atuação. Então, e você tem uma longa trajetória de militância no movimento nacional de direitos humanos, inclusive na coordenação. Você podia contar um pouco essa sua trajetória no MNDH? Então, o MDH é um espaço importantíssimo para a minha formação, sobretudo, né? Porque foi ali que eu entendi as grandes realidades violadoras de direitos humanos, que eu conheci referências, sujeitas, enfim, lideranças fundamentais para a luta por direitos humanos no Brasil. Foi ali que eu conheci o Brasil, por conta das andanças colocadas para essa tarefa. Foi ali que eu tive a oportunidade de representar a sociedade civil brasileira em ações junto às Nações Unidas e também à Organização dos Estados Americanos. Então, eu diria, se teve uma escola efetivamente importante para a minha formação em direitos humanos, certamente é o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que, aliás, e continua sendo uma escola para muita gente, né? O MNDH, agora em janeiro de 2022, faz 40 anos, né? Foi fundado em Petrópolis. Aliás, lamentavelmente, nessa semana tivemos a perda de, certamente, uma das pessoas que foi um dos cérebros que gerou, que ajudou a organizar o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que foi Dermi Azevedo, que infelizmente nos deixou na semana passada. Então, o Movimento Nacional de Direitos Humanos é essa escola de militância, de atuação, de presença. E eu, como eu disse, eu estive num período primeiro no Conselho Nacional, representando aqui a região sul, nos anos 90, depois nos anos 2000 eu passei a assumir tarefas na coordenação nacional, fiquei depois um tempo, alguns anos afastado das posições de direção nacional, e agora no final de 2018 fui chamado novamente a assumir uma posição aí junto com a Mônica do Rio e a Elisete do Pará na coordenação do movimento. Então, eu diria que assim, a experiência de atuação no movimento é, sobretudo, a experiência de aprender a respeitar e a dialogar e a fazer dinâmicas de convergências das mais diversas frentes de luta, das mais diversas causas que cada lugar leva adiante no campo de direitos humanos. O MDH é essa rede capilarizada, presente em cada território, em pequenas organizações que, como tais, não têm uma expressão assim pública forte, mas que juntas se somam nessa grande rede. Então, saber escutar, saber ajudar a amarrar essas pontas, esses fios, acho que foi a minha maior experiência aí de direitos humanos e também, particularmente, acho que colaborar para produzir algumas das principais políticas do Brasil. Construção do MNDH, a política de proteção a pessoas vítimas e testemunhas, né, o Provita, através de várias organizações filiadas, entre as quais o GAJOP, lá do Pernambuco, uma produção do Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma série de ações políticas de enfrentamento e combate à tortura no Brasil, do Movimento Nacional de Direitos Humanos boa parte das proposições, inclusive de substitutivos legislativos que geraram a mudança do CDD-PH em Conselho Nacional de Direitos Humanos, do MNDH a formulação da proposta de um Sistema Nacional de Direitos Humanos. O MNDH sempre esteve junto com todo o processo de debate sobre educação e direitos humanos, tanto da rede brasileira
quanto depois do comitê, enfim, em vários espaços. Então, quer dizer, é difícil. As conferências de direitos humanos no Brasil, todas, desde a primeira, tiveram participação intensa do MNDH. Então, eu diria, a gente, depois de 40 anos, pode dizer que nós tivemos uma presença muito significativa para colaborar, para fazer com que direitos humanos deixassem de ser uma questão secundária e passasse a ser, ao menos, um incômodo, que eu diria que hoje, acho que direitos humanos segue ainda sendo um grande incômodo, ao menos, para essa gente que gosta de poder e, sobretudo, para quem gosta de um poder exercido de modo autoritário. Ainda não chegamos a um patamar onde direitos humanos sejam efetivamente parte da política, parte da ação pública, parte das responsabilidades. Ainda temos que caminhar muito para conseguir realizar isso. Mas, ao menos, acho que já conseguimos um avanço importante, que é nos tornarmos, como eu costumo dizer, o grilo da história do Pinóquio na história da sociedade brasileira. Ah, que coisa boa, né? Realmente o movimento nacional tem centenas, né, de entidades que participam dos mais diferentes perfis, né? Mulheres, quilombolas, movimento indígena, não é? Quer dizer, é um conjunto, né, Paulo? Que você faz essa trajetória importante nele, né? E o Conselho Estadual de Direitos Humanos, você é membro, né? Você tem acompanhado as propostas para a política pública de direitos humanos e da sociedade civil. Como é que você está avaliando hoje a situação dos direitos humanos? Bom, primeiro, acho importante contextualizar, estamos falando do Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui do Rio Grande do Sul. Iniciamos em 2000 um debate aqui com a sociedade gaúcha, no sentido de criar um Conselho Estadual de Direitos Humanos, porque havia sido criado lá nos anos 80 um conselho chamado Concidadania, que nunca havia sido instalado, para honrar a história do Rio Grande do Sul, que inclusive tinha sido o primeiro estado a instalar uma comissão de direitos humanos na Assembleia Legislativa no início dos anos 80, ainda em plena ditadura. Então, em função desse conjunto de questões, a gente queria avançar na criação de um conselho estadual. Foi difícil, demoramos 10 anos, e então, depois da primeira proposição legislativa, que foi em 2004, e chegamos, então, em 2014, com a lei estadual e a instalação do conselho em agosto daquele ano, um momento muito importante, onde... E eu tive a honra de ser o primeiro presidente, fui presidente por 2 mandatos, 2 triênios, e praticamente instalou e criou as condições do Conselho no estado do Rio Grande do Sul. Passamos por governos diferentes e também, então, portanto, tivemos que aprender a lidar com as diversas formas de entender a política e de fazer a política. Eu diria, assim, avançando para a sua pergunta específica sobre a avaliação do governo atual, eu diria que esse governo é um governo que não só produz um retrocesso em direitos humanos, né? Ele também ele permanentemente ataca na perspectiva da destruição dos direitos humanos, não da destruição talvez do bloco chamado direitos humanos, mas minando assim para que as várias condições de realização dos direitos humanos sejam desmontadas. Veja bem, eu vou dar só um exemplo. Essa proposta de novo ensino médio, o que é a nova proposta de novo ensino médio? Que, na verdade, não é obra deste governo, é obra do seu antecessor, né? daquele governo que foi fruto do golpe. O que é essa proposta? É uma proposta que introduz em cheio na vida escolar a dinâmica do self-made man, ou seja, do empresário de si, do empreendedor de si, que é a proposta-chave do individualismo crasso do neoliberalismo. Em nenhum lugar do mundo isso se configurou razoável, mas toda a lógica do neoliberalismo é tentar negar a existência de laços e relações e dinâmicas sociais e afirmar essa figura abstrata chamada indivíduo, né? E fortalecê-lo como se ele fosse fruto unicamente de si mesmo e como se ele fosse resultado da sua própria capacidade, dos seus próprios empreendimentos, né? De modo que a relação entre as pessoas é uma relação contratual. A gente faz negócios entre as pessoas. Essa lógica que está ali impregnada, digamos assim, na proposta de organização
do ensino médio vai se revelando em vários outros espaços. Quando a ministra do Ministério, que ainda continua com o nome de Direitos Humanos, mas que acho que só está no nome, estabelece como prioridade da sua ação política no Ministério uma política de homeschooling, é nitidamente a expressão do que é uma inversão dos direitos humanos. Ou seja, em vez de se preocupar com os direitos humanos das maiorias, daqueles e daquelas para os quais, infelizmente, os direitos humanos ainda não chegaram, porque não foram realizados, negros, indígenas, quilombolas, mulheres, crianças, idosos, deficientes, enfim, ela se preocupa em atender aquele menos de 1% que teria condições de pagar tutores para seus filhos, porque, no fundo, o homeschooling não é outra coisa do que voltar à escola, vamos chamar assim, da nobreza pré-revolucionária, que educava seus filhos em casa porque tinha bom dinheiro para pagar os tutores. Ora, preocupar-se com o direito dessa minoria que tem dinheiro para pagar tutores é de uma inversão terrível dos direitos humanos. Ou seja, a gente está preocupado literalmente com aquilo que Franz Hinckelammer vai chamar dos direitos humanos dos proprietários, né? Das empresas, dos empreendedores que têm dinheiro. Então, isso para mim é um outro exemplo típico de como se invertem, não é, os direitos humanos. Né? Quando se propõe que essa é a preocupação, porque eles têm direito, sim, eles têm direito, mas vamos combinar que isso é um direito, digamos assim, que quase se converteria, quase não, eu entendo que sim, se converteria num privilégio, porque é para tão poucos, que não temos como imaginar a universalização da homeschooling para a imensa maioria da sociedade brasileira, e sobretudo para os mais pobres. A pandemia e o que virou a educação no contexto da pandemia que o diga, né? Ou seja, as crianças ficaram literalmente sem escola e, por estarem sem escola, ficaram sem aprender, ainda que tenha se feito os mais diversos esforços. Então, esse é um segundo exemplo. Então, esse governo, ele diz que ele é um governo dos direitos humanos que defende a liberdade, e a liberdade de expressão. Aqui está uma pegadinha, porque, na verdade, qual é o conceito de liberdade que o governo defende? É um conceito de liberdade centrado na ideia do proprietário, do sujeito proprietário, como se o corpo da pessoa fosse uma propriedade da pessoa e que, extensivamente a esse corpo, estivessem todas as demais propriedades que fossem fruto do trabalho desse corpo, para remontar as melhores teses liberais fundadoras do liberalismo, mas, se você quiser, isso também está em outras vertentes, mas, no fundo, é achar que é preciso proteger o indivíduo proprietário. De novo, a velha tese liberal, que agora se traveste dessa maneira tão cruel do neoliberalismo. Então, por isso, inclusive, se entende boa parte dessa lógica necrófila do governo em relação à pandemia, ou seja, você primeiro tem que preservar a liberdade de andar sem máscara, a liberdade de poder se contaminar, a liberdade de decidir o que eu vou fazer e não submeter-se aos necessários cuidados coletivos, de saúde pública, de saúde coletiva. Note que é razoável o raciocínio, faz sentido, mas olhando para uma sociedade complexa e olhando para uma realidade de altíssima desigualdade como nós vivemos, querer acreditar que a meritocracia vai resolver as nossas desigualdades é entregar os pobres à própria desgraça, é desejar que eles desapareçam, porque, objetivamente, se as condições para aproximar-se, para recolher ou para fazer parte das oportunidades não são as mesmas, as oportunidades viram uma mentira, porque só é possível aceder à oportunidade se as condições para acedê-las forem iguais. Do contrário, será um reforço ainda mais cruel às desigualdades. Então, essa lógica, assim, da liberdade individual dos proprietários é uma lógica que funciona bem ao modo dos utilitaristas ingleses, né, para os proprietários. Né? Bom, os que não tiverem trabalho, os que estiverem desfuncionais ao sistema, vamos dar um jeito, como os ingleses já faziam. Né? Vamos trancá-los em casas de controle ou casas de cuidado, né? Vamos
ou vamos fazer o que se está fazendo com a violência e com as milícias, né? Vamos eliminá-los pura e simplesmente, porque efetivamente eles não fazem a menor relevância, o menor sentido. Então, essas lógicas que são aparentemente centradas na liberdade, elas não estão centradas na liberdade, porque elas operam com um conceito de liberdade que é irreal. E vou terminar com um quarto exemplo, que tem sido invocado bastante pelo governo e por seus defensores, que é a ideia de liberdade de expressão. Como se liberdade de expressão fosse equivalente a uma pessoa dizer o que ela quer, a hora que ela quer, do jeito que ela quer, ainda que, e especialmente, sendo isso, uma forma deliberada de ataque e destruição da alteridade. Então, isso que tem sido reiteradamente agora, inclusive nos últimos dias, né, como, porque estão prendendo as pessoas para não deixá-las falar, porque elas estão se manifestando contra isso, contra as autoridades. Confundir isso com liberdade de expressão é cometer um equívoco de uma gravidade muito séria, porque, na verdade, a liberdade de expressão, evidentemente que é um dos bens mais importantes de uma sociedade democrática, ela exige e está imediatamente alimentada pelo respeito à dignidade, pelo respeito à alteridade, pelo respeito aos outros. A liberdade de expressão não está disponível para constituir dinâmicas de pregação do ódio ou de destruição dos laços de relação da sociedade. Ela tem que estar exatamente contida num processo de respeito mútuo, né? E esse respeito não se faz com ataques destrutivos. Então, essa noção, digamos assim, que tem sido alimentada de liberdade como se fosse aquele conceito infantil, eu diria, de liberdade, né? Que é um pouco que as crianças dizem, né? Para a criancinha pequena, a liberdade é fazer o maior estrago, um choratel no meio da praça e fazer um escândalo por uma coisa que não faz muito sentido. Bom, para as crianças isso é compreensível, porque as crianças estão em processo de formação e a gente tem que, inclusive, trabalhar para educá-las, para que elas aprendam o limite da convivência entre as pessoas. Mas acreditar que essa seja uma forma de compreensão da liberdade em sentido amplo é mover-se numa sociedade que é alimentada pelas piores práticas de ódio e de falta de respeito. Então, eu diria que eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para mostrar, sem contar, e com isso eu vou terminar, uma dinâmica de enfrentamento do pior, do mais grave dos acontecimentos da nossa história, onde mais gente morreu. Nós não temos notícia de outro evento como a pandemia, onde tanta gente perdeu a sua vida em tão pouco tempo, e isso, assim, tratado pelo governo de modo tão desrespeitoso, primeiro, e segundo, de modo tão perverso, porque, na verdade, o que a própria CPI tem mostrado é que o governo, ou pelo menos setores dele, aproveitou da pandemia para negócios escusos, o que significa dizer que a pandemia não foi enfrentada com a qualidade que devia ser enfrentada, ou não foi mal enfrentada só porque não havia propostas decentes para enfrentá-la, mas foi mal enfrentada também porque havia interesses escusos para que assim fosse. Então, as expressões do presidente, e daí todo mundo vai morrer, essas expressões tão chocantes, não é? Elas, na verdade, são parte de um modo de fazer, de um modo de agir, que acho que o Achille Mbembe classificou, ainda que não falasse da realidade brasileira, mas eu acho que o Brasil e o governo brasileiro trouxe isso de modo tão emblemático, né? Como o que se chamou de necropolítica, ou seja, uma política onde já não é a biopolítica, que é fazer viver ou deixar morrer, né? Mas, enfim, é matar, né? Matar pessoas, né? E talvez ressuscitando aquela consigna do general espanhol, né, contra o reitor Unamuno, que clamou a todos os presentes pedindo viva a morte, né? Essa é a consigna dessa gente, viva a morte. Eles tecem loas à desgraça. Então, acho que esse é um pouco o quadro geral, mas, por outro lado, acho que isso também tem produzido reações da sociedade. É muito interessante a sua observação, porque nós estamos vendo os efeitos perversos, né, desse retrocesso
e desta retirada de condições concretas para o exercício, principalmente, de uma política pública dos direitos humanos, né? O Brasil tem vivido uma total, vamos dizer, ausência, né, de uma política pública que vinha já há alguns anos, algumas décadas já estava avançando, não é? Mesmo a política pública de educação em direitos humanos, e agora nós estamos à mercê de todas as iniciativas da sociedade civil, não é? É a sociedade civil que está se colocando como ator principal das iniciativas dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, não é? Você tem todas essas publicações que eu lembrei logo na sua apresentação, né? Dezenas de livros, artigos publicados e capítulos de livros, enfim. E como foi o impacto dessas suas publicações para a área dos direitos humanos e da educação de direitos humanos, né? Como é que você mesmo avalia a sua contribuição teórica, de análises, né, de questionamentos, de temáticas de interesse de todo um público, né, alvo de programas, projetos, ações de direitos humanos, assim como pesquisadores que trabalham temas dos direitos humanos? Então, é um pouco difícil a gente avaliar a própria produção, mas, por outro lado, também é uma questão de responsabilidade pública, não é? A gente, ao publicar, não é? Ao trazer a público aquilo que a gente pensa, a gente acaba se comprometendo com, de alguma maneira, a incidência e o impacto que isso tem na vida comum, na vida das pessoas. Então, é uma questão de responsabilidade, né? Um colega e grande amigo, o José André, sempre dizia que todo saber tem uma hipoteca, ou uma responsabilidade pública, uma responsabilidade social. E eu acho que, de alguma maneira, quando a gente se propõe a publicar, contribuir, desse ponto de vista, é colaborar e realizar essa responsabilidade pública, né? E também, sobretudo, se colocar o escrutínio, o debate, a crítica. Eu acho que essa parte é muito importante. Não há saber, não há publicação, não há conhecimento que não possa ser submetido ao debate público e, sobretudo, à crítica, que acho que é um caminho muito importante. É por aí que a gente cresce como pessoa, que a gente cresce como sociedade, no sentido do debate e do diálogo franco, e crítico e criativo no processo de construção. Então, nesse contexto, eu diria que eu tive a oportunidade de participar de vários espaços, de várias publicações, enfim. Também tive a generosidade de vários amigos, entre os quais vocês, ali da Universidade de Brasília, que colocaram um texto meu publicado lá pela Universidade Federal da Paraíba, que trata do sujeito de direitos humanos, como leitura para a seleção do TPG, e que acabou, de fato, inclusive impactando muitas e muitos, várias já, pessoas usam essa referência como base para a construção de suas interpretações. Então, a gente percebe ali que a gente só consegue alcançar mais gente, consegue, inclusive, ampliar esse impacto se a gente conta com a generosidade e, sobretudo, com a parceria daquelas que também comungam com as mesmas ideias ou com possibilidades parecidas. Então, eu acho que esse é outro fator fundamental, ou seja, a gente não chega até onde vão nossas mãos, a gente chega até onde vão as mãos de muitos e muitas que se somam nesse grande mutirão. Então, acho que é nesse sentido que também eu vejo e me coloco. Eu adoraria ter mais tempo, estou aqui com 50 ideias, estou com um livro que faz 5 anos, está pronto quase, e não consigo dar o arremate final para publicar, tem mais um segundo, enfim. Então, estou aqui, assim, adoraria ter pelo menos um mês de refresco, só para poder trazer à luz várias outras questões que tenho me ocupado nesses debates nos últimos anos. Então, acho que essa habilidade que a gente desenvolve, e, sobretudo, aprende na tarefa de ajudar, inclusive de colaborar com os outros, é uma possibilidade importante
para a gente, mas também, sobretudo, para o processo coletivo e tal. E no movimento de direitos humanos, eu tenho tido um pouco essa responsabilidade de ser aquele que reúne as ideias e dá forma a elas em documentos e tal. Então, isso Sim. também é um serviço, eu acho, que a gente presta a essa construção coletiva. Então, é isso mesmo, e é muito importante, seus trabalhos são todos muito bem recebidos, tanto nos programas de pós-graduação, como nos cursos de formação em direitos humanos, né? Então, eu vejo sempre os colegas referirem aos seus trabalhos, e nós estamos do programa de pós-graduação em direitos humanos da UNB, com muita reconhecimento, muito reconhecimento da valiosa contribuição que você tem dado nas suas reflexões, não é? E o campo da educação em direitos humanos, né? Como foi, Paulo, que você iniciou pela educação em direitos humanos? Então, bom, eu diria que a educação em direitos humanos é meu chão principal, assim, né? Porque eu comecei ali, primeiro participando de várias ações formativas, né? E não posso deixar aqui de citar uma grande companheira que, à época, coordenava o setor de formação do MNDH, a Marisa Fórmulo, que ali de Caxias do Sul, que foi uma referência importante para mim, né? Um menino novo, indo para as atividades formativas, eu assim, recebi dela uma inspiração muito forte que veio da educação popular. Né? Então, que é toda essa tradição construída pelos movimentos e pelas organizações. Então, todo esse esforço de casar educação popular com direitos humanos, portanto, educação popular em direitos humanos. Acho que esse foi o primeiro espaço importante de construção. Né? E depois também a pesquisa e o ensino de direitos humanos na graduação. Acho que isso também foi outra experiência muito rica, muito importante. A gente aprender as diversas concepções de direitos humanos. Isso foi uma construção que para mim foi sempre muito cara, né? Perceber que existem, que é diferente você pensar uma posição liberal, uma posição conservadora, uma posição metafísica, uma posição marxiana, uma posição libertadora, enfim, as várias críticas, as várias possibilidades de... E aí eu fui organizar uma coleção que chama Sentido Filosófico dos Direitos Humanos, que depois acabou parando, mas saiu com 3 volumes, onde a nossa tentativa, junto com vários colegas, era exatamente a gente mostrar que existem diversas concepções de direitos humanos e que essas concepções elas podem e devem ser colocadas em diálogo. Então, eu diria que o debate, digamos assim, e a construção, a reflexão, a pesquisa, o ensino, né, em direitos humanos, para mim tem esse cruzamento da atuação na educação popular em direitos humanos, junto às organizações sociais, os movimentos, e a atuação mais, digamos assim, sistemática no ensino superior. Então, eu procurei sempre transitar nesses dois. Na educação básica, eu nunca tive experiência com educação básica, então eu tenho menos o que dizer, digamos assim, nesse espaço, ainda que tenha tido a oportunidade de estabelecer interlocução com vários colegas, professores e professoras desse campo, que me provocaram exatamente para tentar entender e ajudá-los a entender a tarefa da educação básica em direitos humanos. Mas é assim, aqui eu ainda ensaio. Eu me sinto mais bem em casa na educação popular e na educação superior. Acho que aqui nós temos, eu diria assim, um desafio imenso para fazer com que se retirem, sobretudo, alguns preconceitos que, sobretudo no ensino superior, ainda estão presentes. É inaceitável que ainda muita gente, muitos inclusive com DR, repitam aquelas frases tão miseráveis a respeito de direitos humanos, do tipo, direitos humanos é defesa de bandido, eu até aceito direitos humanos, mas dos humanos direitos, sabe? Acho que a gente precisa avançar muito. O advento dos programas de pós-graduação em direitos humanos, que são super recentes, é muito importante, mas nós precisamos investir muito, 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 para chegarmos perto do que outras instituições no mundo todo, em vários países daqui da América Latina e outros lugares do mundo, já têm acumulado em termos de direitos humanos. Acho que a academia brasileira
tem um débito imenso com a sociedade brasileira no sentido de fazer esse enfrentamento crítico, criativo dos direitos humanos como questão científica, eu vou dizer assim, né? Como questão filosófica, como questão que também é política, que também é ética, mas também é cognitiva, também é educativa, é pedagógica. Então, acho que isso que nós já começamos a fazer, sobretudo pela existência dos programas de pós-graduação, eu diria que precisamos alargar e aprofundar e qualificar de um modo ainda muito, muito significativo. A mídia, hein? Eu gostaria, você tinha na referência, o papel da mídia na educação e direitos humanos, né? O que é atualmente, o que deveria ser, segundo a sua concepção, né? Olha, eu acho que hoje a gente tem que tratar isso de um modo complexo, ainda mais complexo do que sempre foi, porque hoje nós temos várias expressões e possibilidades midiáticas, né? Vamos chamar assim, temos aquelas formas mais tradicionais, né? O rádio, a televisão, aqueles veículos mais tradicionais, que ainda têm uma força muito grande na sociedade, mas cuja presença diminuiu intensamente. Muitas pesquisas mostram que hoje boa parte das pessoas se informam por redes sociais, por exemplo, que cumprem hoje um papel, vamos chamar assim, de comunicação ou de mídia muito importante. Então, a gente precisa considerar essa complexidade, eu diria. Acho que a primeira coisa importante a dizer é que os nossos meios de comunicação tradicionais, e aqui falo sobretudo o rádio e a TV, produziram um imenso desserviço aos direitos humanos do Brasil. Foram eles os que disseminaram essa ideia de que defender direitos humanos é defender bandido. Quem não lembra, na década de 80, e a professora Caldeira publicou um artigo na revista do SEBRAP, onde ela mostra esses discursos. Quem não lembra daqueles radialistas, daqueles programas pinga-fogo, o pinga-sangue na televisão, não é? Que eram, e ainda tem alguns, né, que eram terríveis e repetiam isso todo dia para esse nosso povo, né? Então, eu diria que uma primeira coisa é essa, ou seja, os meios de comunicação no Brasil nasceram de costas para os direitos humanos e não foram capazes de construir uma dinâmica onde as questões de direitos humanos fossem tratadas para além, inclusive, dos interesses corporativos, onde quando no máximo entrava, inclusive porque boa parte desses veículos foram coniventes e foram partícipes, mais do que coniventes, do golpe militar e do autoritarismo instalado no Brasil. Então, acho que um primeiro capítulo esse importante para a gente considerar. Em relação às mídias sociais, acho que elas também elas são muito mais complexas para lidar com esses temas, mas eu diria que elas superdimensionam, talvez, aquilo que é o senso comum, né? Então, se as mídias tradicionais tinham algum filtro ideológico, ainda que fosse, mas tinham um filtro ideológico, ou seja, o editor, ainda que fosse liberal ou de direita, mas ele filtrava a matéria, hoje a mídia social não tem filtro nenhum, ou seja, o único filtro possível é aquele que é o senso comum, e, portanto, elas disseminam todo tipo de posição de qualquer que seja. Então, e, sobretudo, as pessoas às vezes se surpreendem com o fenômeno das fake news. Eu diria, fake news existem desde que o mundo é mundo, né? Desde que você vai ler os filósofos antigos, Platão falava disso, Aristóteles, isso não é novidade. Qual é a novidade? A novidade é o tamanho da abrangência, é a presença, a abrangência e a presença. Ou seja, a abrangência toma conta quase de tudo. E presença, ou seja, estão em todos os lugares. Então, essa talvez seja a grande novidade, ou seja, não é própria de alguns iniciados ou de alguns espertos que se profissionalizaram nisso. Então, essas questões acho que nos colocam grandes desafios hoje para a gente pensar e enfrentar o tema dos direitos humanos no universo da comunicação. A começar, e com isso eu acho que é importante dizer, a começar pela necessidade de a gente definitivamente dar um passo na luta política e na agenda política de direitos humanos, que é reconhecer a comunicação como um direito humano, porque isso ainda não é expresso assim de modo tão consistente. E de modo particular, acho que o contexto da pandemia talvez nos coloque diante da existência, e eu dizia quando fazia
a homenagem ao Dermi, que talvez se Dermi estivesse em condições de participar do encontro, agora ele viria com a proposta de que a gente deveria reconhecer o direito humano a mídias sociais, a internet, acesso qualificado e, sobretudo, a não ser controlado, a não ser roubado pelas plataformas na produção de valores de modo tão sem vergonha como estamos vendo. Então, acho que a gente está diante da necessidade de afirmar novos direitos humanos nesse campo. Isso é bem interessante, né? Você é membro da comissão, né, a Comissão Nacional da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, né, que este é o programa que eu estou, no momento, atuando, né, para fazer esse diálogo com os vários membros, né, da rede, que estão atuando em várias frentes, e eu queria um pouco ver qual é a concepção que você, no momento, tem do papel dessa rede para o ensino, a pesquisa e a educação popular, né? Que, no caso da universidade, é a extensão universitária, mas pensando a nível da sociedade, no campo da educação popular. Qual é o papel da nossa rede brasileira? Eu acho que o primeiro papel ela já está cumprindo de modo maravilhoso, que é reunir as pessoas que estão preocupadas com essa questão. Eu lembro que quando a gente falava lá nos últimos períodos do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, a gente falava já, precisamos rearticular a rede. E vamos combinar que nós demoramos um pouquinho, né? Porque ano passado é que nós conseguimos fazer esse movimento, e acho que é um movimento necessário, a adesão que as pessoas estão tendo pelo Brasil inteiro, a rede, a proposta da rede, eu acho que isso é uma mostra da necessidade de um espaço social, né, da sociedade civil, um espaço político de articulação, de organização, para atuar na educação e direitos humanos. Eu acho que a gente conseguiu fazer aquilo que é muito difícil de fazer, porque quem está lá no espaço acadêmico, quem está no espaço institucional, às vezes não consegue perceber quais são os desejos e as ansiedades, enfim, sobretudo as causas que estão aí latejando na sociedade. E acho que a rede conseguiu perceber isso e, a tempo, conseguiu assumir de modo coordenado e organizado essa grande causa, eu chamaria, né? Essa grande luta pela educação em direitos humanos, né? E que vai se desdobrando em iniciativas, em processos e em realidades em cada lugar. Então, acho que esse é a maravilha, né? Você reunir as pessoas primeiro e, segundo, motivá-las, organizá-las, né? É dessa maneira que as coisas se multiplicam, que as coisas se dividem, que as coisas se disseminam. Então, acho que a grande sacada da rede foi fazer isso, reunir essas potências todas e, ao mesmo tempo, organizá-las para que elas possam criativamente levar adiante as múltiplas possibilidades. Então, bom, aqueles que têm atuação no universo acadêmico vão se dedicar à pesquisa, à pós-graduação, aqueles que têm vocação para o ensino vão se na graduação ou na educação básica, vão se ocupar disso. Aqueles que têm atuação nos movimentos sociais, nas organizações populares, vão dar o reforço, um gás na educação popular e direitos humanos, enfim. Acho que a grande sacada é essa. Espero que a gente consiga também recolocar na agenda das políticas públicas o tema da educação e direitos humanos, porque, como você disse, esse tema saiu da agenda da política pública. A política pública não existe mais política pública de educação em direitos humanos. Aliás, o que eu acho que existe é uma política pública de deseducação em direitos humanos. Ainda que esse governo que está aí não tenha retirado nenhum dos instrumentos formais, nenhuma das normativas, ou seja, ele não revogou o PNDH 3, ele não revogou o PNEDH, falo aqui do Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que tem um capítulo inteiro sobre educação e direitos humanos, não revogou o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, não revogou as diretrizes nacionais da educação e direitos humanos, portanto, elas seguem vigentes como normatividade, mas a gente sabe que a normatividade pela normatividade não resolve, ela precisa se converter em efetividade, né? em realidade cotidiana. Então, e para isso precisa ter ações, precisa ter formação de professores, precisa ter
financiamento para ações de extensão, precisa ter condições de facilitação para ter bolsas para os programas de pós-graduação, inclusive com atenção para a promoção com cotas, enfim, uma série de medidas que são necessárias como política pública. Então, eu acho que esse desafio está colocado. Nesse momento histórico, se a gente conseguir com que não revoguem o que está na normativa, já teremos um grande ganho, eu acho, né? Porque daqui a pouco vão até fazer isso. E esperamos, junto com o conjunto da sociedade brasileira, enfrentar esse momento e fazer uma transição para que logo ali, em algum momento, possamos retomar o debate, inclusive sobre a política pública. Então, acho que a rede cumpre um papel político-social importante, como eu disse, de reunir e organizar essa grande causa, essa grande luta, e, por outro lado, também de ir acumulando experiências e práticas nos vários âmbitos da atuação e, sobretudo, condições para incidir, se assim tivermos condições, para a efetivação de políticas públicas. Que mensagem você deixa para os jovens educadores em direitos humanos? Primeiro, eu diria, não parem de aprender. Ninguém é educador, ninguém é educadora se não estiver o tempo inteiro aprendendo. Aprendendo, sobretudo, daquelas que são aqueles e aquelas para quem a gente supõe ser educador. Ou seja, aprender das nossas educandos e educandas. Essa é a primeira mensagem importante. Ninguém ensina se não aprende. E olha que a gente tem que estar muito, muito, muito aberto à aprendizagem, porque essa guriazada tem muito a nos ensinar sobre vários aspectos. Claro que também tem muita coisa que eles vivem que precisa ser criticada. Bom, essa é a nossa tarefa também como educadores, e essa é a segunda mensagem. Não ficar no piloto automático, né? É difícil, é complicado, é chato, tudo isso é verdade, não tem dúvida, né? As condições para educar são as mais difíceis, e cada vez mais difíceis. Bom, não vamos passar a vida nos lamentando e choramingando por causa disso. Vamos identificar as oportunidades e criar as condições objetivas para que essas oportunidades possam ser realizadas no sentido de promover a educação no mais alto dos níveis possíveis. Então, acho que esse segundo aspecto, né, a gente está comprometido com a prática educativa como um exercício ético, como um exercício político e também como um exercício profissional, né, do mais alto nível, né? E terceiro, eu diria, a gente também aprender a dizer sim e a dizer não. É preciso aprender a dizer sim no sentido quais são aquelas causas, quais são aquelas questões, quais são aqueles temas que necessariamente a gente precisa enfrentar, precisa colocar no dia a dia. O tema da democracia, da justiça, o tema da liberdade, o tema da sustentabilidade, o tema vou dizer assim, da alegria. Mas também as questões que a gente precisa recusar. Como dizia Adorno, em Educação após Auschwitz, uma das questões fundamentais nesse momento é a gente aprender a dizer não a certos modos de fazer, a certas práticas, a certas concepções, e ter coragem para dizer não, né? Dizer não, ou seja, a opressão, a discriminação, o racismo, o patriarcado, a LGBTfobia, todas essas práticas, que eu não listei todos aqui, o normalismo, enfim, todas essas práticas que são perversas no sentido de destruir a humanidade e, sobretudo, aprender a perceber e denunciar aquelas estruturas que são de morte, né? As estruturas que o capital impõe sobre nós, que nos fazem, às vezes, acreditar que a vida vale menos do que o dinheiro e que o dinheiro é tudo na vida, ou então que a gente vai digamos assim, precisar o tempo inteiro não só competir com os outros, mas, se for possível, devorá-los para que eles já não existam mais e que para a sua força seja transformada na nossa força. Ou seja, essas lógicas a gente precisa aprender também a dizer não. Então, Paulo Freire, nosso patrono nesse mês, né, celebramos o seu centenário, ele dizia que uma das tarefas fundamentais da educação é aprender a fazer a denúncia, então, portanto, aquilo que a gente não quer, mas também o anúncio. E eu acho que
aqui está, e com isso eu termino, o principal elemento que eu queria deixar, né? A gente pode aprender a amar, a gente pode aprender e ensinar os outros e as outras a amar. Né? Para lembrar aqui do nosso Mandela. Acho que esse é o desafio nesse momento tão difícil que estamos atravessando. E a gente só faz isso se a gente acredita nas pessoas. Né? Se a gente acredita nas pessoas. E acreditar nas pessoas é a tarefa mais difícil, porque as pessoas não são coisas. Né? As pessoas, elas se movimentam, elas mudam de ideia, elas mudam de lugar, elas mudam de posição. E aí a gente, às vezes, adoraria que as pessoas se comportassem como as coisas, ficassem paradas, não se mexessem, não mudassem, ficassem do jeito que a gente quer que elas fiquem. E acho que esse é o desejo irrealizável. Então, vamos melhor acreditar que, acreditando nas pessoas, na sua potencialidade, na sua liberdade, na sua criatividade, nessa perspectiva crítica, construtiva, a gente vai produzir novas relações, novos processos, que nos farão, como dizia nosso querido Guimarães Rosa, enfrentar essa grande travessia. E nessa grande travessia, na qual, como me lembrou bem um grande amigo, existem muitas encruzilhadas. Então, não é uma travessia limpa e tranquila, é uma travessia que exige de nós muitos momentos de conflito, de enfrentamento, de divergências, enfim. Então, não tenhamos medo. Acho que o que pode nos ajudar a fazer essa travessia é, como diz também o nosso Guimarães Rosa, aquilo que a vida pede de nós, que é coragem. Vamos seguindo por aí. Muito obrigada, Paulo. Acho que são palavras importantíssimas para os dias de hoje, às vésperas do 7 de setembro de 2021, onde os projetos de sociedade brasileira vão estar em confronto, em contraponto, não é? E nós temos muita esperança que a educação em direitos humanos possa iluminar as pessoas para que elas encontrem este caminho que você bem apontou, de muito amor no coração. Então, eu passo para você se despedir. Aqui eu me despeço de todos e todas as telespectadoras. Muito obrigada pela atenção a este nosso programa. E passo ao nosso querido convidado, Paulo Carbonari, para fazer a sua despedida. Então, professora Daíra, é sempre uma alegria encontrar você, porque você é seguramente uma daquelas pessoas que nos faz acreditar que vale a pena e que temos que seguir. Então, e nos dá sempre, além de muita coragem, muita força, também luz, né? No sentido de que, como lembrava Hannah Arendt em Homens de Tempos Sombrios, uma coisa nós não podemos deixar de acreditar, que é o direito de acreditar que ainda teremos alguma iluminação, ainda que estejamos em tempos tão sombrios. Então, você é uma dessas pessoas que nos ajuda nesse caminho. Obrigada. Agradecer a você por essa iniciativa, por esse encontro, e desejar que, como disse, se alguma serventia tem aquilo que a gente falou, que seja para mobilizar as pessoas a construir pontes, nunca muros, porque o que nós precisamos é aproximação, proximidade e não cercas, muros, afastamento. Então, beijo, muito obrigado. Então, um beijo a todos e até a próxima semana. Muito obrigada, Paulo.